Olá, meu nome é Gabriel Schack da Visatac Consultoria. Hoje é dia 1º de janeiro de 2020 e a gente vai estar falando hoje sobre como o clima, a falta de água especificamente, pode estar afetando a fisiologia da cultura da soja. Água é um substrato extremamente importante para a vida da soja, porque ao transpirar, ao absorver na raiz e eliminar essa água via folha, a planta ela consegue manter a sua temperatura ideal ou próxima à ideal de funcionamento. Então, quando falta água, a planta começa a aquecer. Então, basicamente, a forma que ela tem de se refrigerar é muito similar a uma roupa num varal. Conforme o vento vai passando pela planta, vai refrigerando essa planta. E quando o vento é quente, essa planta vai tendo uma temperatura elevada da mesma forma. Então, ela não consegue ter a regulação da temperatura por transpiração, que é o ideal quando a água vem do solo. E ela acaba tendo a temperatura regulada pela chamada convecção, que é basicamente o vento passando pela cultura. Então isso não é o ideal. Quando falta água, em suma, a planta começa a esquentar. E ao esquentar, ela começa a perder parte de suas características funcionais. Então, como resolver esse problema? Nada substitui a água no sistema. Não existe outra forma de suprir algum outro elemento que possa substituir o que a água faz na planta. A gente pode sim tornar a planta mais eficiente no uso da água. E a nutrição tem um papel fundamental nesse sentido. Um dos pontos que a gente pode identificar no sistema é o que esse aparelho aqui nos mostra, que é a compactação em subsolo. Esse é um penetrômetro de solo, então ele consegue identificar camadas do solo, dentro do perfil do solo, que tem algum nível de compactação e pode ser uma ferramenta interessante para tomar decisão para escarificar ou para regular o comprimento do sulcador, por exemplo, ou áreas onde demanda determinados tipos de cobertura de solo, influencia na rotação da cultura. Se eu não tenho isso, ou se eu não tenho esse tipo de leitura na área, existem produtos que são ofertados para redução do estresse abiótico, estresse do clima, especificamente biofertilizantes e aminoácidos. Então, quando é que eu poderia talvez usar esse tipo de ferramenta? Não existe magia, não existe mágica, nada substitui um bom sistema, né, um bom manejo de sistema, mas a gente consegue ter uma sobrevida. Hoje tem estudos que mostram que eu conseguiria dar uma sobrevida, né, que a planta aguentasse um intervalo maior de seca com o uso de algumas ferramentas. Desses produtos, né, dessas ferramentas, aminoácidos são muito mais vinculados, isso na média dos resultados, né, a gente está generalizando aqui, tem resultados pontuais específicos de alguns produtos, mas na média, né, aminoácidos, eles têm uma característica muito mais de recuperação, então seria um manejo pós-estresse, ou seja, eu estou num período de seca, choveu, eu quero acelerar, eu quero melhorar, recuperar aquela planta, na média dos resultados, aminoácidos vem se mostrando mais responsivo. Em contrapartida, bioestimulantes, biofertilizantes, né, produtos que são correlacionados à estruturação de planta, acelerar o metabolismo, na média, reforço, na média, vem se encontrando melhores respostas antes do estresse, uma sobrevida se eu aplicar em pré. Então, claro que nem sempre a gente tem a logística, né, o conhecimento que o estresse vai acontecer, mas eu conseguiria dar uma sobrevida, preparar mais a planta para o estresse do que propriamente recuperar ela. Então, numa diferenciação ou numa ordem de posicionamento, sem dúvida nenhuma um sistema funcional, né, sem limitação em camada subsuperficial, que eu não tenho um solo compactado, que eu tenho matéria orgânica, que eu faço rotação, eu tenho que ter perfil, né, não tem mágica. E se eu quiser fazer um paliativo para tentar recuperar, a saída da recuperação pós seria o uso de aminoácidos cadeia curta, sempre L-aminoácidos, não D-aminoácidos, não tem eficiência agronômica. E se eu tiver com a planta em formação, numa condição que ainda está bem, mas eu corro o risco de ter algum estresse por falta de água, aí sim poderia utilizar na linha de biofertilizantes. Reforço que esse é o que a gente vem encontrando na média dos resultados, mas em função das condições que a gente vem vivendo, acho pertinente a gente falar nesse assunto. Então esse não é um tema específico aqui do Sul, né? Regiões do Paraguai, do Cerrado também passam por isso. Então a gente só reforça esse posicionamento, por assim dizer, numa tentativa de esclarecer essas linhas de produtos. Então, agradecido por assistir o vídeo até o final. Ficam nossos contatos no caso de dúvida e até uma próxima oportunidade. Forte abraço.